O mundo comum é a parte mais delicada da história e eu posso te provar. Olha, esse nosso vídeo de hoje ele é sobre Jornada do Herói e você vai entender por que o início de tudo é a parte mais delicada. Bom, antes da gente começar, eu já quero te pedir que você deixe aqui o seu like, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas possam alcançar aqui a nossa página, né? E trazer mais novidades para vocês sobre filmes, sobre séries e sobre Jornada do Herói e Storytelling, beleza? Então vamos nessa. O mundo comum, ele é muito importante, né? Ele é o momento mais delicado ali de toda a história. Por quê? Se o começo é bem contado, ele define para onde a história vai, ele faz um bom papel. Então, se ele é contado de maneira ruim, né? E não tem uma história ali explicativa do começo, de como tudo começou, ele também conduz por um caminho que as pessoas não vão entender muito bem. Então, eu diria, se colocar na balança aí, ele é uma parte muito importante, né? E ele define como a história será contada, como ela será conduzida, né? Para onde que ela vai a seguir depois daquilo ali, se o herói vai ou não aceitar seguir a jornada, né? Ele sempre vai trabalhar com essas partes psicológicas aí do personagem, vou ou não, fica aqui na minha vida cômoda ou parto para uma aventura, né? Ele sempre vai trabalhar com isso, no mundo comum, ele sempre vai mostrar isso, né? E alguns elementos eles são essenciais ali dentro daquela etapa ali para a vida do herói. Dentre eles, né, aquela pequena etapa ali, o começo, ele deve prender a atenção do leitor ou telespectador, né? Se você é fã de filmes assim como eu, você já deve ter assistido muitos filmes e percebido que muitos filmes contam a história ali do início, né? De como era a vida do personagem antes de tudo começar, né? Matrix, por exemplo, conta a história de Neo, né? E o hacker, e a história do personagem Thomas Anderson, né? Também. E na história do Senhor dos Anéis nós temos ali Frodo no seu mundo comum, a história de Homem-Aranha, né? Que trazendo para o mundo dos heróis também nós temos o mundo comum dele antes dele ser picado pela aranha e depois a transformação ali, tudo que se segue, né? O mundo comum, ele também define o tom da história, né? Se vai ser uma história de aventura, narrada com um tom de aventura, se vai ser um tom mais de terror ou suspense, é ele que define tudo isso. E os clássicos da Disney, né, como a gente bem lembra, eles sempre começam por aquele famoso Era Uma Vez, né? Então, sempre que começava ali com Era Uma Vez, você já sabia que vinha uma história da Disney. E aí ele falava do mundo comum dela ali, do personagem, né, o que ela fazia antes e tudo mais, né? Então, ele também vai dar conta de muitas informações sem diminuir o ritmo da história. Ele não vai ser uma história nem rápida demais, nem lenta demais. Ele vai dar muitas informações ali, conduzindo o leitor, o telespectador, de uma maneira que ele compreenda aquele tanto de informações que ele vai receber de uma maneira bem tranquila, né? Então, o outro ponto que é muito importante a gente ressaltar também para o início da jornada é que a abordagem da história resume em usar metáforas ou comparações para transmitir sentimentos sobre a vida, né? Isso é o que define o sucesso da história, né? Igual muitas histórias elas fazem comparações com a vida humana, né? Com a nossa vida aqui no mundo real, sobre dificuldades, sobre conquistas, sobre vitórias e derrotas e tudo mais, né? Então, quando eles usam esse elemento dentro da história, fica mais fácil criar uma conexão entre personagem e público, entendeu? Então, é isso. Basicamente, esse é o mundo comum, né? E a gente vai trabalhar cada uma das etapas aqui separado. Eu vou trazer para vocês cada uma delas. E eu espero que vocês gostem bastante desses vídeos. Não se esqueçam, compartilhem, curta e se inscreva aqui no nosso canal para que a gente possa trazer mais novidades para vocês. Beleza? Até a próxima.